E aí, terceiro ano, tudo bem, pessoal? Voltamos, né? E agora vamos trabalhar nossa revisão, tá bom? Nossa Faraday começa agora, tá certo? Bom, como é nossa Faraday, nossa revisão, hoje a nossa aula, ela não tem aquela característica de aula. Ela tem a característica de revisão, tá bom? Então, essa característica de conteúdo trabalhado com vocês, aplicação, nós já trabalhamos isso desde o nosso primeiro ano, tá bom? Hoje, nós vamos trabalhar as principais habilidades e competências e as questões em um termo de revisão, tá? Ou melhor, em uma característica de revisional com o nosso conteúdo, tá bom? Bom, para a gente começar hoje a nossa aula 1 da Faraday, você pode observar que nossa Física A, ela começa trabalhando com grandezas físicas, tá? Grandezas físicas são grandezas que identificam, tá bom? Todos os elementos da física, tá? Todos os tipos de elementos, velocidade, aceleração, força, energia, tempo e assim por diante, tá? Campo elétrico, força elétrica, ou melhor, todos eles são grandezas, tá bom? Cada um deles tem a sua unidade, tá? Nesse caso aqui das grandezas, eu tenho que separá-las em duas categorias. Quem são essas categorias? As grandezas vetoriais e as grandezas escalares. Grandezas vetoriais são grandezas que indicam movimento, tá? São grandezas que indicam um deslocamento, tá bom? Ou melhor, são grandezas que indicam uma direção e um sentido e uma intensidade desse deslocamento, ok? Já nossas grandezas escalares são grandezas que indicam apenas elementos, unidades trabalhadas. Elas não indicam nenhuma direção, nenhum sentido, ou melhor, elas não indicam deslocamento, ok? Bom, quem são os principais, professores? Principais. As grandezas vetoriais, as principais que nós temos é velocidade, distância, força, aceleração. Para você fazer ideia, todas elas têm uma unidade padrão, tá? O nosso sistema internacional, ele nos dá essa notação, tá bom? Por exemplo, no sistema internacional, a unidade padrão de velocidade é metros por segundo, tá bom? A unidade padrão de distância é metros, tá bom? A unidade padrão de tempo, é segundos, tá? Tudo isso aqui, olha, é nosso sistema internacional. Isso aqui é Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Temperatura, professor, qual é a unidade padrão de temperatura? Kelvin, tá? No nosso Sistema Internacional. Pressão, ATM. Energia, joules. Então, você pode observar que os elementos padrões eu estou colocando para vocês aqui, que são as nossas unidades, tá? Dessas grandezas. Quando você fala de elementos padrões, nós temos 3 elementos padrões. Quem são eles? Distância, tá? A distância, ela é calculada em metros, padrão é metros, tá bom? Nós temos o tempo, é calculado em segundos, é nossa unidade padrão, ok? E nós temos outra unidade que eu não coloquei para vocês aqui, tá? Que ele é determinado como se fosse uma grandeza escalar, que é massa, tá? A unidade padrão de massa é gramas, tá bom? É a nossa unidade padrão. As outras unidades de massa são múltiplos ou submúltiplos, tá bom? Então, professor, gramas é uma grandeza? Não, gramas é uma unidade. A grandeza representada por essa unidade é a massa. Que tipo de grandeza é essa massa? É uma grandeza escalar, tá bom? Bom, retornando ao nosso conteúdo, grandezas vetoriais indicam movimento. Todas elas têm o quê? Todas elas têm uma direção, um sentido e uma intensidade, tá bom? Velocidade, distância, no caso deslocamento, né? Força, aceleração, campo elétrico. Todos eles precisam ter o quê? Precisam ter uma direção e um sentido. Indicam uma direção e um sentido, tá bom? Grandezas escalares. Grandezas escalares você pode observar que não tem essa notação de movimento, tá bom?
geralmente são elementos energéticos, tempo, né? Por exemplo, tempo, temperatura, pressão, energia, massa, são grandezas, só que são grandezas escalares. Elas não possuem nenhuma direção e nenhum sentido, ou elas não indicam nenhuma direção e nenhum sentido, ok? Bom, grandezas vetoriais, quando você fala de direção, existem direções, tá? Diferenciadas. Não confunda direção com sentido. A direção que nós conhecemos padrão hoje, nossa direção aqui, ela é o quê? Horizontal, tá? Nossa direção ela pode ser horizontal ou vertical, certo? Essas são as direções, horizontal, vertical. Professor, quem são os sentidos? Os sentidos é para onde o corpo se desloca, tá? Para onde ele se movimenta. Pode ser para direita ou esquerda, tá? Direita ou esquerda no caso da horizontal. A vertical é o quê? Para cima ou para baixo. Tá bom? Então você pode perceber que esses aqui são os nossos sentidos. Direita ou esquerda no caso da horizontal, tá bom? Para cima, para baixo no caso o quê? Da vertical. Ok? Peguem nossas questões aí, vamos lá. Primeira questão da nossa apostila, aula 1, tá bom? Nossa primeira questão, lógico, fiz um pequeno esboço aqui para vocês, tá? Não tenho toda a questão, vou fazer uma leitura e vamos tentar compreendê-la. Ela fala o seguinte: às 7 da manhã, alguns amigos saem de carro de Santo Antônio da Platina e vão até Londrina. Então, Santo Antônio da Platina é o ponto de saída, tá? E vão até Londrina. Então, nós temos uma viagem de Santo Antônio da Platina até Londrina, onde chegam às 9h30. Após fazerem compras e almoçarem, partem de Londrina às 14 horas e chegam à sua cidade de origem às 17 horas. De manhã, antes de iniciar a viagem, um dos integrantes do grupo fez uma pesquisa em um aplicativo de mapas e obtenção de rotas para ver quais eram as opções de caminho e ter uma estimativa de tempo de duração de viagem, né? Lógico, eles fizeram uma pesquisa em um aplicativo, tracejando o mapa, né? E tracejando também toda a trajetória. Bom, nós temos aqui um mapa, você pode observar que na sua questão existe um mapa, você vai se basear por ele, ele possui uma escala, tá bom? Aí nós temos algumas questões para responder. Letra A, por exemplo. A letra A, ela pergunta o seguinte: determine o intervalo de tempo para completar a viagem de ida. A viagem de ida, ela começa de Santo Antônio da Platina para Londrina. Então, a nossa viagem de ida é da direita para a esquerda, tá bom? Você pode observar que eles saem às 7 horas da manhã, ok? Eles saem às 7 horas da manhã e chegam em Londrina às 9h30, tá bom? Qual foi a duração dessa viagem? Então fica 9h30 menos 7, né? Você pode observar que a duração dessa viagem foi de 2 horas e 30 minutos, né? A duração da viagem de ida, ponto de partida, é da direita para a esquerda. No próprio mapa, indique o deslocamento vetorial D1, que está relacionado com o trajeto de ida. E na letra C fala assim, ó, no próprio mapa dado, indica o deslocamento vetorial D2, que está relacionado com o trajeto de volta. Professor, como eu vou responder essa questão? Ele quer que você encontre o deslocamento vetorial. Então, você vai criar simplesmente um vetor de Santo Antônio da Platina até Londrina. No caso, a ida, nós temos a ida. A ida é da direita para a esquerda, lembrem-se disso. Então, você pode observar, olha, que você vai fazer um vetor
é a nossa ida, tá bom? Então, a nossa ida está aqui, ó, é da direita para a esquerda. Essa aqui é a nossa letra B, tá? Nossa letra C pede para que você faça o trajeto de volta, o vetorial. O trajeto vetorial de volta é só isso aqui, olha. É a nossa volta, é a indicação da volta, ok? Então, essa aqui é a nossa volta. Tudo bem? Muito simples, não é? Então, essa aqui é a nossa letra B. Nossa letra B, que é a ida. E nossa letra C, que é a nossa volta. Ele quer simplesmente que você indique no mapa, vetorialmente, né? Essa questão da ida e da volta, tá bom? Lembrando que essa questão vetorial é o deslocamento vetorial. Então, o deslocamento vetorial é a menor distância possível, tá? Sem que ela precise passar por todos esses pontos, tá bom? Letra D fala o seguinte: utilizando uma régua e a escala fornecida no mapa, determine aproximadamente a intensidade do deslocamento vetorial. Bom, a intensidade do deslocamento vetorial, lógico, você vai pegar uma régua aí, tá bom? Quando você colocar no seu mapa, fazer a medição, tá aqui a nossa letra D. Nossa letra D, na hora que você fizer essa medição, de acordo com a nossa escala, de 0 até 15, tá? Nós temos uma escala aqui de 0,15 a cada quilômetro, tá bom? Essa é a nossa escala. Então, por exemplo, de acordo com na sua figura, essa escalazinha aqui, ó, tá? Ela equivale a 15 quilômetros, essa escala, tá bom? Então, quando você colocar a sua régua aqui, lógico, ela vai dar aproximadamente aí uns de 6 a 7 centímetros essa figura. Então, você vai multiplicar, tá bom? Na hora que você fizer essa multiplicação, isso aqui vai dar aproximadamente 100 quilômetros, tá? Na sua escala. Vai dar aproximadamente 100 quilômetros. Por quê, professor? Porque esse desenho aqui, ele é aproximadamente 6,8 centímetros, tá? 6,8 centímetros dá aproximadamente 100 quilômetros. Lembrando que essa medida, tá? Essa medida aqui, ela é aproximadamente 15 quilômetros. No caso, isso aqui é 1 centímetro, tá bom? Então, na hora que você fizer a medida, vai dar aproximadamente 100 quilômetros, tá? Letra E. Letra E fala o seguinte: caracterize por meio do método analítico o deslocamento vetorial D1. Professor, quem é o D1? O D1 é a minha ida, tá? O D2 é a volta, tá? Lembrando que isso aqui, ó, isso aqui é um deslocamento, então isso aqui é uma grandeza vetorial. Você tem que representar por um vetor. Coloca uma setinha aqui em cima, ok? Bom, para você indicar como deslocamento vetorial, o que nós vamos fazer? Preste bem atenção. Primeiramente, direção. Quem é a direção da nossa ida, né? Vamos lá, direção. A direção da nossa ida, ela é horizontal, tá bom? Então, isso aqui, a direção, ela é horizontal. Tudo bem? Lógico, está na horizontal, né? Ela pede para a gente aqui a intensidade e o sentido. Bom, primeiro, depois da direção, nós temos o sentido. O sentido, nosso sentido aqui é para a esquerda, né? A nossa ida é da direita para a esquerda. Então, você pode colocar como? Você vai colocar para esquerda, tá? Para a esquerda. Professor, qual foi a intensidade? A intensidade, essa intensidade
Nossa intensidade aqui, eu vou colocar assim, D1. Nossa intensidade são 100 km, né? Usando a escala vai dar 100 km. Então, nossa intensidade aqui são 100 km, que é a distância percorrida, né? Na escala do mapa, ok? Muito simples, né? Então, pessoal, essa questão aqui, ela caracteriza para a gente como vai funcionar as nossas grandezas vetoriais e escalares. É muito simples, tá? Lógico que a dificuldade maior aqui que nós tivemos foi no desenho, porque para desenhar, colocar esse desenho no quadro é muito complicado, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham um entendimento do que aconteceu aqui, tá? Da letra A até a nossa letra E, tá certo? Nossa letra E, que ela indica direção, sentido e intensidade, tá bom? Eu volto já já com vocês para que nós possamos resolver a segunda questão, tá certo? Um forte abraço, volto já já, viu? Me aguarde. E aí, pessoal, voltei, né? Voltei agora, nossa segunda questão, tá bom? Ela fala o seguinte, pega sua apostila, continuando. Ainda sobre a questão anterior, que é a nossa questão da viagem, né? Fala o seguinte, analise as afirmações e justifique se estão corretas ou incorretas. Bom, nós temos aqui 3 afirmações, falando o seguinte, a distância D1 é menos 100 km. Isso aqui está correto? Primeiramente, nós temos um erro aqui. Quem é esse erro? Uma grandeza vetorial, ela não assume valores negativos. Distância ou deslocamento é uma grandeza vetorial, tá bom? Então, você pode observar que essa alternativa aqui, ela está incorreta. Por quê? Ela é incorreta, tá? Ela não assume valores, intensidades negativas, tá bom? Então, ela está incorreta porque a intensidade que representa o vetor está negativa, tá bom? Eu não posso fazer isso, tá certo? Bom, a segunda fala que D1, o vetor D1 é igual ao vetor D2, só que negativo. Eu posso fazer isso? Será que isso está correto? Sim, está correto. Mas, professor, você acabou de falar que grandeza vetorial não admite valores negativos. Grandezas, só que na verdade quando são representadas pela intensidade, tá? Você pode observar que eu tenho um vetor igualado ao outro, só que eles são opostos. Ou melhor, eu posso dizer que os dois têm o mesmo valor, tá? No caso, olha, são 100 quilômetros, né? Lógico, o D1 tem uma direção e um sentido, o D2 tem a mesma direção, só que é um sentido oposto, tá? Então, você pode observar que eu tenho que colocar um sinalzinho negativo, tá bom? Nesses dois vetores. Então, isso aqui está correto. Lembrando, dois vetores podem ter sinais opostos, o que não pode ter é o vetor e a sua intensidade. O vetor não admite sinal oposto na sua intensidade, tá bom? Se for uma grandeza vetorial, isso não existe. Bom, será que D1 é igual a menos D2? Primeiro, eu estou indicando aqui dois elementos não vetoriais. Por quê? Porque faltou a indicação aqui, olha. Esse aqui é o nosso primeiro erro, tá bom? Como não temos essa indicação, então o que acontece? Essa alternativa aqui está incorreta. Por quê? Porque um deles é o vetor, o outro é a intensidade. Tá? Então, eu vou dizer que o D1 é menos D2. Como eu não especifico que são dois vetores, tá? Eu estou comparando os dois vetores, um deles é o vetor e o outro é a sua intensidade. Então, esse valor não existe. Vetores não assumem, grandezas vetoriais não assumem valores negativos. Então, isso aqui está incorreto. Ok? Bom, pessoal, então você pode observar que também é uma questão muito simples, tá? Eu retorno com vocês na próxima aula, com nossa aula 2, tá bom? São resoluções rápidas de questões, vamos fazer revisões. Provavelmente nossa próxima aula de física vamos trabalhar 2 ou 3 aulas, tá bom?
com resolução de questões. Hoje é só para vocês fazerem uma ideia da nossa dinâmica, tá? Lógico, essa dinâmica inicial nem sempre vou ter com vocês, tá bom? Basicamente, vamos simplesmente resolver questões e fazer a nossa revisão, ok? Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!